nosso objetivo como empresa é criar a maior plataforma de produção de filmes do mundo sem ter uma câmera. E para isso a gente tem trabalhado fortemente na nossa API, fortemente na nossa plataforma, para conseguir fazer com que cada vez mais os filmes sejam compartilhados, sejam feitos download desses filmes, cada vez mais as pessoas façam mais de 1, 2, 3 vídeos por temporada e consigam aumentar essa relevância de falar, poxa, eu quero contar uma história em vídeo, eu posso usar o Stay Film. Eu quero fazer um filme da minha vida, eu quero fazer um filme da minha viagem, do meu relacionamento, do meu e-commerce, da minha plataforma de negociação, por exemplo. Então, a nossa ideia é essa. Cada vez que a gente desenha qualquer coisa no nível empresarial, ele tem que refletir numa melhoria ou num uso do que a gente já fez como produto. Eu tenho duas principais visões. Uma visão é a visão de KPIs de navegação, que aí a gente usa Analytics, Fabric, Look Orange para dar uma olhada ali como é que tá, ou por que as pessoas estão fazendo aquilo no site, teste de usabilidade, teste de grupo, que eu dou muito valor, experiência, ergonomia, usabilidade, mas também mensagem, né, que está sendo passada, mas também a gente não deixa de olhar para o nosso core business, que é, cara, quantos filmes estão sendo produzidos, quantos desses filmes estão sendo rejeitados ou aprovados, quantos desses filmes tem muito conteúdo, tem pouco conteúdo, qual a média de fotos que eu recebo, qual a média de fotos que faz a diferença para aquele usuário, quanto de filme a gente tem produzido, quantos minutos. A gente já produziu, sei lá, 60 milhões de minutos de filmes já dentro do Stay Film. E a gente usa basicamente, como métrica principal, o nosso goal é que esse filme seja compartilhado. Então, no final das contas, o que faz a gente falar, tivemos um bom trabalho, fizemos uma boa versão, é se a gente conseguir aumentar ali 1% na nossa taxa de compartilhamento. Por quê? É dela que vão vir novos usuários, é dela que vão fazer com que esses primeiros usuários se sintam satisfeitos, e é dela que eu vou conseguir fazer com que você, como usuário, tenha mais desejo de produzir outros filmes e aí, consequentemente, te fidelizar. Porque se você fizer um filme e ele não for compartilhado, por mais que você tenha gostado, você não conseguir compartilhar ele por algum motivo, seja tempo, seja um login ali que você não lembrava a sua senha do Instagram, alguma coisa do tipo, eu posso perder um usuário, que vai ser muito mais caro recuperar depois. E o principal, ele não vai conseguir saber se o que ele fez agradou ou não os amigos. Porque no final a gente sabe que as pessoas querem o reconhecimento das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, dos seus amigos. E o filme é uma forma de você poder fazer isso hoje em dia com tanto conteúdo, tanta coisa que as pessoas postam. O filme é uma forma de você se destacar, é uma forma de você contar uma história, passar uma emoção. E a gente quer trazer isso para o usuário no final. Então assim, eu não quero só que o usuário faça o filme ali, jogue na rede social dele e não se preocupe se ele teve um bom retorno sobre aquele esforço que ele fez. Eu quero que no final ele fale, pô, foi legal pra caramba o resultado que eu tive quando eu postei o vídeo da festa de aniversário que eu tive de 30 anos, por exemplo. Porque o cara vai ver que aquilo realmente agregou valor no tempo dele, na vida dele, e ele vai voltar a fazer mais filmes. Ele vai lembrar de uma situação, ele vai querer fazer uma homenagem e tudo mais. Então, o nosso foco é o compartilhamento. Depois disso, eu tenho um monte de outras métricas. Quantas vezes eu tenho, esse cara tem feito vídeo, quantas vezes ele tem acessado. A gente não é um app para você usar diariamente. A gente é um app que você tem um certo período. Datas sazonais são muito importantes para a gente. Então, a gente compara muito todos os natais que nós já tivemos no Stay Film, todos os dias das mães e tudo mais, porque isso agrega muito valor para a gente. Quando a gente olha e vê, pô, teve meses que um template que talvez ninguém dava valor foi super bem, e a gente percebe que ele tem um uso que ninguém tinha visto. Então, a gente começa a cruzar cada vez mais essas informações para tirar insights aí e começar a otimizar o Stay Film. A gente tem uma visão de longo prazo, como eu te falei, que a gente gostaria de ter algumas coisas, vamos dizer assim, até o final do ano. Tá? Então, até o final do ano eu quero ter algumas coisas funcionando, porque eu acho que vai ser importante para a estratégia, para novos produtos, novas parcerias e continuação do negócio. A gente costuma ser um pouco mais imediatista, então a gente tem feito muita coisa com deadlines de um mês, deadlines de 3, 4 semanas ali, porque também os nossos sprints são curtos, então a gente tem trabalhado agora muito nessa questão de que a gente tem que entregar semana a semana, mas a gente entende que assim, a cada 1 mês, 2 meses, que realmente a gente consegue pôr alguma coisa diferente no ar. Então, a gente tenta trabalhar em cima de novidades que façam sentido, que vão ter peso na plataforma. Mas eu tenho toda semana alguma coisa que tem que ser entregue, seja da área de tecnologia ou da área de cinema, porque eu acredito que os usuários do Stay Film precisam receber coisas novas toda semana. Principalmente quando eu falo de conteúdo, tem que ser fresh, o cara tem que receber coisas novas ali para ele poder produzir novos filmes.
Porque diferente de algumas startups, eu não tenho só a tecnologia. Eu tenho também o lado do produto final, que é o vídeo que você está pegando, sabe? Então, eu também tenho que trabalhar nisso. Então, eu fico com essas duas frentes ali trabalhando para que, de algum lado, eu tenha novidade para esse usuário, de algum lado, eu consiga evoluir a plataforma, a ferramenta. A área principal que demanda feature, na nossa opinião, é a área que a gente chama de BI, ou de Data, que é onde a gente colhe feedback dos usuários, onde a gente colhe informação do que está acontecendo na plataforma e, principalmente, indicadores. Então, a gente demanda para todas as outras áreas, a partir dessa área que eu chamo de BI ou produto, e em cima disso a gente começa a mostrar o que a gente deve trabalhar, como a gente deve trabalhar, quais são as próximas etapas, onde a gente gostaria de chegar e o que a gente tem que fazer para isso. E claro que a gente divide isso muito com o time de estratégia do Stay Filme e também com o time de tecnologia. Eu e o Leandro, a gente trabalha muito junto, para a gente poder ali equalizar as coisas. Tem coisas que a gente quer fazer que é muito avançado, tem coisas que a gente não fez ainda e era super básico tecnicamente. Então, em cima disso, a gente tenta dividir com o time o que a gente tem para fazer. Em algumas sessões também a gente tem trocado experiências, mostrando que, olha como a gente tem algo que deveria ter sido corrigido e ninguém percebeu e está na hora da gente parar e mexer. Então, basicamente é assim que a gente faz a nossa demanda de novas áreas, mas também uma coisa que acho que poucas empresas têm como objetivo, que é onde eu quero chegar. Então, muitas coisas que a gente tem desenvolvido é de onde a gente quer chegar. Então, hoje a gente está vindo com vários recursos inovadores aí pro lado de filme e de vídeo, que são coisas que a gente sempre quis fazer, mas não tinha tecnologia para isso, não tinha comportamento, e agora mais do que nunca tá sendo importante trabalhar isso. Chegou a hora de a gente pegar aquele backlog de ideias e trazer ele para dentro do projeto, porque eu acho que uma empresa de tecnologia, ela não vive se ela não se reinventar. Então, pode ser que até hoje meu filme esteja perfeito, eu tenha tido sucesso. Amanhã pode ser que eu morra, porque não é mais o tipo de filme que as pessoas querem fazer, não é mais o tipo de efeito que é agradável, não tem mais aquela tecnologia que todo mundo estava esperando. Então, a gente tem que sempre se reinventar, trazer coisas novas. Então, a gente tem uma área de cinema que acaba também demandando um pouco de inovação quando ela cria uma coisa diferente. A gente tem uma área de marketing que também acaba gerando uma inovação, às vezes, ou então traz uma tendência do mercado para o time de desenvolvimento de produto. E, às vezes, também o comercial. Mas eu diria que é menor hoje. O comercial tenta trabalhar com o que a gente tem na mão, mais do que de ficar fazendo coisas muito novas, porque é aquilo que eu falei, a nossa estratégia não está em vender um produto hoje e amanhã depois ter que ficar customizando ele. A ideia é fazer um produto que seja escalável. Eu acho que eu sou mais o cara que gera os backlogs, mas a gente tem duas pessoas, que é o Leandro e o Júnior hoje, que estão mais envolvidos em escrever essas histórias e traduzir esses sentimentos que nós tivemos nos projetos para tarefas reais, né? E aí junto com o time a gente quebra. Então a gente está fazendo um pouquinho diferente. Geralmente eles escrevem as histórias, a gente discute um pouquinho sobre elas, ou a gente discute um pouco sobre o backlog e aí eles escrevem as histórias. Olhando para o básico, a gente tem que ser expert no nosso produto. O que significa um expert? Significa que se eu tenho uma plataforma de e-commerce, eu tenho que pegar um produto na minha casa, pôr para vender, ver o que aconteceu, ver o problema, alguém me pagar, alguém real me pagar, e aí eu falar, beleza, entendi como é que funciona a ferramenta. Até a ponto de eu tomar um calote, de eu vender alguma coisa e não receber. E com o Stay Filme não pode ser diferente. Eu tenho que conseguir fazer com que todo mundo dentro da empresa, todo mundo que está envolvido nele, consiga produzir um filme, compartilhar com seus amigos e ficar feliz que aquele filme foi pra frente, receber elogio. Você fala, caramba, que legal, seu filho tá bonito, ou então, que viagem maneira que você fez, nossa, o lugar parece incrível, porque você fez um filme e ficou bonito. Então, quando a gente percebeu que a gente precisava ter essa mentalidade de que nós temos que ser expert no nosso produto, isso muda tudo. Porque se você perguntar para qualquer time de desenvolvimento quantas etapas tem para o cara concluir uma compra, ele vai pegar e vai falar, você tem que passar por essa página. Ou ele vai falar, não, você tem que criar um cadastro, colocar seu cartão escolher o produto, colocar seu cartão de crédito e fazer a compra. Só que se você perguntar para o cara do atendimento ao cliente, ele vai falar, não, para comprar você precisa entrar no site, aliás, ver uma campanha, entrar no site, clicar no produto, fazer uma pesquisa, comparar o produto, criar uma conta, comprar, colocar seu cartão de crédito, definir a forma de pagamento. Para ele vai ser muito mais profunda. Por quê? Porque ele recebe o cliente que está puto, ele recebe o cliente que teve problema. Então, quando ele recebe esse feedback, para ele começa a ver um monte de brecha no meio do caminho.
Então, muitas vezes, você vai ter que pegar esse tipo de comportamento, que é o comportamento de quem usa mesmo a plataforma com o objetivo final, e dividir isso com o seu time. E eu falo dividir com o time, cara, da faxineira ao CEO. É do programador que mexe no front-end até o administrativo que paga a conta. Porque todos eles têm que saber o que eles estão fazendo no final das contas dentro da empresa. O que a empresa deles faz, o que o produto deles entrega. E quando você começa a ter essa visão de expert, você começa a perceber que você tem erro de tradução, que você tem erro de funcionalidade, que você tem erro de lógica, que você tem erro de página que não deveria existir, de botão que é desnecessário, de fluxo que você organizou para ser step 1, 2, 3, e na verdade os usuários fazem 1, 3 e 2, e aí você começa a ver que você acaba tendo que fazer o quarto e o quinto, porque o cara vai passar de novo por onde ele já passou. E aí, quando você traz isso para o seu time e fala, galera, me contem o que vocês acham, o que vocês pensam que é o app. E depois você compara com o que realmente é o app, você percebe que as pessoas têm percepções completamente diferentes. E aí nessas percepções diferentes você percebe que às vezes não é um fluxo real, que o seu Analytics nunca vai dar aquele fluxo, porque você sempre vai ter uma página depois da outra, mas que para o seu usuário ele tem passado, ele tem voltado, ele tem ido para frente, ele tem ido para trás, ou então ele tem aquilo tem custado para ele no final, então ele lembra daquilo, aquilo foi uma coisa importante. Tipo, imagina no e-commerce eu ter que escolher a forma de pagamento, é porque, para mim, às vezes é muito importante a forma de pagamento. E às vezes o cara do e-commerce fala, deixa lá em 12 vezes, que é o que todo mundo paga no Brasil. E aí já vem até pré-setado. Então é basicamente esse o formato que a gente tenta trabalhar. Trazendo as pessoas para se questionarem, e quando elas se questionam, a gente coloca isso na parede, coloca isso no papel e mostra para elas o tamanho do bicho, e fala assim, imaginou que para você fazer um filme você tinha tantos passos? Não imaginei. Então vamos ver o que a gente consegue reduzir, porque está muito grande. No final o objetivo era diminuir a fricção, aumentar a taxa de produção de filmes e a taxa de compartilhamento. Porque não adianta você fazer um monte de coisa e no final seu filme não sair do jeito que você queria e você não compartilhar ele. Então, o que eu posso reduzir? O que eu posso diminuir? Sabe, a gente tinha coisas tipo adicionar amigos no meio do processo, que para todo mundo faz muito sentido, que você fala, adicionando um amigo, eu vou ter mais audiência, eu tendo mais audiência, eu vou fazer mais filme. É normal. Só que, e se você não terminar o filme que você parou na tela de adicionar amigos? Então, a gente começou a ter algumas prioridades que precisam ser revistas e a gente começou a rever isso. E deu muito certo.